Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, né? Mais uma aula de artes, tá? Hoje nós vamos conversar sobre esculturas. Vocês sabem, né? Você sabe o que é uma escultura? Certamente vocês já viram, né? Na nossa cidade mesmo tem algumas. E certamente vocês já viram aí várias esculturas famosas nas reportagens, nas novelas, nos filmes, certo? E aí hoje nós vamos estar conversando sobre esse tema. Abra um livro de vocês aí na página 33, né? E lá diz assim: a arte da escultura surgiu no Oriente Médio e é usada até hoje para representar figuras humanas, abstratas, personagens históricos e elementos da natureza. Bom, aqui na nossa cidade nós temos algumas esculturas que são feitas em homenagem, né, a benfeitores na cidade, ex-prefeitos, médicos, enfim. Geralmente essas esculturas elas ficam nas praças. Vocês vão ver lá tipo o busto, né, que seria a parte da face e essa parte aqui do ombro, em homenagem a essas pessoas. Também é muito comum a gente ver escultura de cunho religioso, certo? Jesus Cristo nas igrejas, os santos, de um modo geral, a gente vê muito nas igrejas, em algumas praças também, ok? Esculturas são objetos tridimensionais, certo? Eles apresentam altura, largura, comprimento, profundidade, e geralmente eles imitam a forma mesmo, né, do ser em questão, ok? Podem ser feitas de vários materiais, podem ser feitas de gesso, de madeira, de argila, de pedra, né? Esculpem a pedra, esculpem a madeira, de plástico, de cera, de um monte de material. E é impressionante como essas pessoas, como esses artistas, eles conseguem fazer na escultura ficar real, né? Então nós temos aí vários artistas que conseguem fazer uma escultura. Tipo, se eu pagar para fazer uma escultura minha, vai fazer igualzinho. E tem escultura que é no tamanho real da pessoa, certo? Muitas pessoas acreditam que as pinturas ou as esculturas abstratas são apenas obras sem forma e figuras distorcidas da realidade. Esses pensamentos são inadequados para a compreensão dessas obras de arte. A diferença entre a escultura abstrata e figurativa é que, na abstrata, o artista representa como ele vê o objeto, e na figurativa, retrata-o de maneira mais próxima possível da realidade. Gente, então, o que é que significa isso, né? Vamos ver aí. Escultura abstrata e figurativa. A abstrata é a que o artista se expressa, né? Por exemplo, eu posso fazer uma escultura representando aqui o Michael Jackson, né? E aí eu vou fazer uma escultura abstrata, eu represento ele da maneira que eu o vejo. Posso representar ele como um deus, posso representar ele mais magro, mais alto, mais baixo, da maneira que eu sinto que ele é. Já na escultura figurativa, eu teria que representá-lo exatamente, né, como ele é, como ele era, né, que ele já faleceu. Então eu teria que representar o Michael Jackson exatamente como ele era, certo? Então a diferença é isso. Na abstrata, o artista ele expõe, né, seu pensamento, sua forma de ver o objeto. E na figurativa, é um retrato da realidade, como se fosse uma fotografia, só que em forma de escultura, com as medidas, com a profundidade, com a altura da pessoa, tá bom? Vamos lá, continuar. No mundo existem várias esculturas famosas, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos o Cristo Redentor, que é muito famosa. Pertinho da gente, quem de vocês já visitou aí o Padre Cícero, né? Nós temos uma escultura enorme do Padre Cícero, na cidade de Juazeiro do Norte, bem pertinho da gente. Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter feito uma visitinha lá, né? Mas nós também temos vários monumentos, né? O que são os monumentos, gente? São aquelas esculturas que às vezes não tem forma, às vezes não é a forma humana, não é a forma de um animal, é como se fosse um objeto, certo? Nós temos na página 34 o monumento Tome, em Santo, né, em São Paulo. Temos também aí o profeta esculpido por Aleijadinho, em frente ao Santuário de Bom Jesus, de Congonhas.
E temos aí, né, um ateliê que é situado na cidade de Recife, que Francisco Bernardi é o escultor, pintor e desenhista. A gente tem várias esculturas, lindíssimo, certo? Os escultores contemporâneos utilizam diversas técnicas em seus trabalhos, ok? Nós temos aí na página 35 outros exemplos de obras de arte pintadas em igrejas, no Vaticano, feitas em basílicas, né? Nós temos aí da Academia de Artes na Florença, certo? Várias esculturas. Como eu disse a vocês, nos museus, gente, tem muitas esculturas, principalmente desses artistas famosos, como Aleijadinho, né? Então, eu vou deixar para vocês, né, fazerem uma pesquisa, darem uma olhadinha, estudarem, aguçem a curiosidade de vocês, vão lá, procurem saber quem foram esses artistas, né? Essas obras de arte tão bonitas. E claro, vai também ter atividade, né? Nós temos aí a página 36 e 37, para vocês resolverem. E na página 38, gente, tem falando um pouquinho sobre Aleijadinho. Quem era Aleijadinho? Era Antônio Francisco Lisboa, certo? Ele era brasileiro e muitas esculturas nas igrejas, belíssimas, muitos trabalhos foram feitos por ele. E muitas pessoas que se tornaram escultores, né, que fazem essas esculturas, são influenciadas pelo trabalho de Aleijadinho, certo? Ele nasceu no Brasil na década de 1730 e nessa época nós tínhamos o estilo barroco, certo? Que ele utilizou. O barroco tinha características bem interessantes. Encontramos curvas, né, tanto na pintura como na arquitetura, como na escultura. Dentre vários artistas barrocos, se destacaram Caravaggio, Bernini, Borromoni, né? Mas vamos voltar aqui para Aleijadinho. O Aleijadinho, gente, ele utilizava em suas obras matérias-primas como o mármore, o bronze, a madeira, pedra, sabão, entre outros. Os trabalhos são verdadeiras riquezas culturais e ele marcou a história da arte brasileira. A cidade onde ele nasceu foi Ouro Preto, Minas Gerais. É uma cidade histórica e em várias partes delas encontram-se obras desse artista. A cidade de Minas Gerais, gente, ela tá, Ouro Preto, tem vários prédios, né, tombados aí como patrimônio nacional, certo? É uma cidade bem antiga, as igrejas são belíssimas, né, tem essas esculturas e trabalhos e por toda a cidade do Aleijadinho, certo? Nós temos aqui, na página 38, dois exemplos de trabalho dele. Uma parte do conjunto da obra Os Profetas, que é uma escultura, e nós temos um Cristo flagelado, né, que é a escultura de Jesus Cristo. Observem bem, gente, é muito rica em detalhes, tá bom? E, né, vocês não contem a mamãe de vocês essa sugestão, mas se vocês estiverem em casa, eu gostaria que vocês experimentassem, que vocês tentassem fazer uma escultura. Professora, mas nós vamos usar o que para fazer essa escultura? Que tal a gente usar um material que assim, é mais fácil encontrar, né? E mais fácil de manusear também. Vocês podem estar tentando fazer umas esculturas de argila, tá? A argila, gente, é aquele tipo um barrozinho, você vai utilizar. É muito utilizado também em vasos de planta, né? Se vocês não tiverem argila em casa, quem mora na zona rural, quem mora nos distritos, pode estar tendo também contato com aquele barro mais vermelho que você consegue moldar, certo? Aí você vai misturar com água, vai fazer aquela massinha e você vai tentar fazer a sua escultura, tá bom? E, professora, aqui não tem nada, não tem argila, não tem barro, não tem nada. Usa, gente, massinha de modelar, usem a imaginação de vocês. Massinha de modelar também dá pra gente fazer umas esculturas de um monte de coisa. Pesquisa aí no YouTube, vocês que pesquisam tudo, que assistem aqueles vídeos, aprendem tudo. Vai lá no YouTube, pesquisa como fazer, vê os detalhes, como construir um detalhe. Tenta fazer de forma bem bonitinha uma escultura, tá? Tem também, se vocês não tiverem massinha de modelar em casa, e agora tá complicado, né, as lojas fechadas,
Mas quem não tiver massinha de modelar em casa, dá pra fazer, né, uma massinha de modelar caseira. Você usa aí farinha de trigo, sal e água, né? Pesquisa no YouTube também que tem a receitinha lá. Vocês podem estar fazendo essa massinha de modelar caseira, certo? E aí, para dar uma cor, vocês usam o que vocês tiverem em casa, um corante alimentício, ou então vocês colocam um pouquinho de tinta guache na massa, né? Na mistura da massa, na cor que vocês quiserem, que também dá certo, tá bom? Gente, até a próxima aula. Se cuidem, tá? Façam esse trabalho de maneira, mais uma vez eu digo, a aula de artes é pra gente relaxar. Então façam de forma que vocês relaxem um pouco, que vocês fiquem bem, que vocês curtam, né? Tentem fazer, certo? A escultura. Eu vou adorar receber as fotos das esculturas de vocês. Façam aí e mandem pra mim, beleza? Tchau, tchau. Qualquer dúvida, já sabe, né? Lá no WhatsApp. Tchau.